Sejamos claros, o ponto de partida de cada um de nós quanto a esta reforma da descentralização das freguesias da cidade de Lisboa marca muito a nossa posição neste debate. Aqueles que são defensores desta reforma, que acreditam que a descentralização de competências para as juntas de freguesia, o reforço da sua capacidade, é uma melhoria para a prestação do serviço público na cidade de Lisboa, olham para cada dificuldade da reforma como um problema que importa resolver. Mas aqueles que têm sido sempre contra esta reforma veem em cada dificuldade não um problema que importa resolver, mas um novo pretexto para parar a reforma de contra a qual estão desde o princípio. Ora, esta reforma foi uma reforma construída no município de Lisboa, com base nos estudos que encomendamos, com base nos debates que fizemos e que promovemos, com base na audição que foi feita do conjunto da cidade, com base na proposta que a Câmara Municipal aprovou e enviou à Assembleia Municipal, que a Assembleia Municipal aprovou e pôs em debate público, à proposta que a Câmara reapreciou e reenviou à Assembleia Municipal, e que a Assembleia Municipal reenviou para debate público e finalmente aprovou e enviou para a Assembleia da República. Esta não foi uma reforma que nos tenha sido imposta do exterior. Esta foi uma proposta construída aqui no município e esta é uma reforma desejada pelos autarcas do município de Lisboa. Eu não me arrependo da reforma que defendi e que ajudei a construir. Eu não me arrependo de a ter defendido e de a ter feito aprovar. E tenho hoje tanto desejo como no primeiro minuto de a ver implementada e bem implementada para melhor governo da cidade de Lisboa e melhor resposta aos problemas dos munícipes. Não é por isso, para mim, aceitável dizer-se que estamos a esvaziar a Câmara Municipal de Lisboa e a degradar o serviço público. Não se trata nem de esvaziar a Câmara, nem de degradar o serviço público. Trata-se, como sempre o dissemos, de defender um processo de dupla descentralização, de novas competências que estão no Estado e que devem vir para o município, e de competências que estão no município e que devem ir para as juntas de freguesia, porque as competências devem estar onde com mais eficiência podem ser exercidas a benefício dos cidadãos e a benefício da cidade. Ora, essa descentralização democrática que consta como uma das características do nosso Estado unitário, claramente enunciado no artigo 6º da nossa Constituição. É o princípio da subsidiariedade, que consta do artigo 6º da Constituição como uma das características do nosso Estado unitário. E estas reservas que eu vejo relativamente às juntas de freguesia são as reservas que sempre ouvimos dos defensores do centralismo contra os defensores da descentralização. É o que dizem os defensores do centralismo contra as regiões autónomas, os defensores do centralismo contra a regionalização, os defensores do centralismo contra a municipalização e agora também os defensores do centralismo contra a descentralização de competências para as juntas de freguesia. Que a reforma tem dificuldades, mas qual é a surpresa? Mas quem é que alguém alguma vez imaginou que era possível fazer uma reforma desta dimensão com a descentralização de competências, com o universo de competências que são transferidas para as juntas de freguesia, sem que isto tivesse dificuldades? Deviam ser interrogados nisso, sobre essas dificuldades, antes de nos metermos em 2008 neste processo. É evidente que só podia ter dificuldades. Estamos a falar do maior processo de descentralização administrativa que alguma vez ocorreu em Portugal desde a fundação do poder local democrático. Só pode ter dificuldades. Agora, essas dificuldades não podem ser pretexto para não fazer a reforma. Essas dificuldades têm que ser identificadas como problemas que importa resolver. É nesse sentido que vejo como muito positivo as recomendações aqui propostas pelos cidadãos por Lisboa, pelo PS e pelo PSD, no sentido de criar um guião para a transferência, um manual para o cidadão e um sistema de monitorização que permita monitorizar a execução da reforma e que a Assembleia possa ir acompanhando passo a passo
a execução da reforma. Como acho muito positivo as ressalvas que estão introduzidas na de lei proposta 915, para garantir que a transferência dos meios não põe em causa políticas municipais que têm que continuar a ser desenvolvidas. É o caso, por exemplo, da ressalva expressa que consta da proposta 915, relativamente à descentralização das piscinas, mas à manutenção de programas de âmbito municipal, como a natação curricular. Do programa Desporto Mexe Comigo, como também ao nível da descentralização das competências em matéria de bibliotecas. Está ressalvada a sua manutenção na estrutura da rede municipal, a garantia de um fundo comum, a garantia de padrões de qualidade e de funcionamento que são essenciais à manutenção de uma rede. Tal como existe uma rede nacional de bibliotecas, que não engloba só bibliotecas do Estado, mas engloba também bibliotecas municipais ou de outras entidades, também haverá uma rede municipal que integra bibliotecas do município e também bibliotecas das freguesias. E não somos daqueles que temos uma desconfiança relativamente às freguesias e que achamos que as freguesias não são capazes nem de tratar da limpeza, nem das bibliotecas, nem de gerir equipamentos, nem de manter o espaço público e pergunto então porquê confiar nas freguesias como me importa confiar nas freguesias? E mais me surpreende, para vos ser sincero, aqueles que ainda há um ano, quando estava em causa o processo de agregação das freguesias, viam em cada freguesia uma vaca sagrada a quem cumpria prestar vassalagem e agora vem em cada freguesia um verdadeiro demónio que vai dar cabo do poder local democrático. Há duas questões centrais neste processo de descentralização. A questão das garantias que as freguesias têm que ter de que os meios são suficientes e também não são excessivos, de forma a consumirem recursos que as freguesias têm que alocar a outras atividades, e a questão da transferência dos meios. A questão clássica, aliás, em qualquer processo de descentralização, é a queixa que os destinatários da descentralização sempre apresentam, que os meios são insuficientes. Ora, foi essa garantia que a lei quis à partida tranquilizar todos. E estão aqui na sala vários dos autores materiais da lei e que se recordam bem por que razão é que ficou decidido na lei logo quais eram os meios a transferir para as juntas de freguesia. E a garantia fundamental era garantir que as juntas de freguesia não estariam na dependência da boa vontade do Presidente da Câmara, da conjuntura de uma maioria na Câmara ou na Assembleia Municipal, para terem a garantia que iam receber novas competências, mas também que receberiam os meios adequados ao exercício das suas funções. Comecemos pela questão dos trabalhadores, que é uma questão central. O artigo 16º, número 1, diz o seguinte: a atribuição das novas competências às juntas de freguesia determina a transição do pessoal adequado aos serviços ou equipamentos transferidos. A discussão sobre o regime pelo qual se deveria fazer a mobilidade dos trabalhadores, se era em regime de mobilidade ou em regime de transição de quadros, foi uma questão que a própria lei respondeu. Não vão em regime de mobilidade. A lei diz, transitam para os quadros das juntas de freguesia. E diz isto porquê? Diz isto precisamente porque era essencial garantir às juntas de freguesia que houvesse o que houvesse, tinham os meios necessários para poderem prosseguir a sua atividade. Essa foi uma opção que a lei já fez, mas também vos quero dizer, com toda a franqueza, se não o tivesse feito, o regime da mobilidade em nada acrescentava aos direitos dos trabalhadores. Primeiro, é falso a ideia que têm vindo a querer apresentar aos trabalhadores de que, indo em regime de mobilidade interna, estava dependente da autorização e da concordância dos trabalhadores. Recomendo-vos que leiam o artigo 61, número 2, da Lei 12A. A transferência entre organismos no mesmo Conselho e, em qualquer caso, no Conselho de Lisboa, não depende da concordância do trabalhador. Ponto 1. Ponto 2. No caso de mobilidade interna, o problema da portabilidade dos direitos e da garantia dos direitos por-se-ia igualmente. E, em terceiro lugar, isso fragilizaria
a possibilidade da manutenção dos lugares no quadro, tendo em conta que ao fim de ano e meio, haja o que houvesse, consolidar-se-ia no quadro pessoal da Junta de Freguesia e, portanto, o único efeito dessa solução seria precarizar esta reforma, mas em nada resolvia os problemas práticos e concretos dos trabalhadores. Segundo lugar, a mesma lei da reforma, teve em conta esta situação dos trabalhadores. E, por isso, no artigo 16º, número 1, disse também uma coisa da maior importância. Os trabalhadores transitam mantendo a plenitude dos direitos adquiridos. E o que é que significa manter a plenitude dos direitos adquiridos? Bom, em primeiro lugar, significa que a descentralização não é privatizar. Os trabalhadores mantêm o vínculo de exercício de relação de trabalho em funções públicas. São tão funcionários públicos na Câmara, como são funcionários públicos na Junta, ou como qualquer outro colega é funcionário público no Estado. O vínculo mantém a mesma natureza. Em segundo lugar, não há precarização do lugar. Os trabalhadores não vão em situação precária para as freguesias. Os trabalhadores são integrados no quadro de pessoal da freguesia, tal como estão integrados no quadro de pessoal do município. Terceiro lugar, a lei é muito clara. Mantém-se a plenitude dos direitos adquiridos. E quais são os direitos adquiridos? São todos. E aqueles que estão, aliás, exemplificativamente enunciados, quer na deliberação que é apresentada à Câmara e que está hoje submetida aqui à Assembleia Municipal. Desde logo o direito à antiguidade, o direito aos pontos para futuras progressões, o direito ao salário e ao vencimento que tem atualmente, o direito ao horário, o direito à organização do horário. E quando se fala do vencimento, não estamos só a falar do salário. Estamos a falar de todos os componentes, os complementos remuneratórios que são praticados no município de Lisboa. Como sabemos, aqui no município de Lisboa, e graças a este Executivo, é pago o subsídio de risco e salubridade aos trabalhadores da higiene urbana. Esse é um subsídio que se mantém e que transporta consigo nem transferência para as juntas de freguesia. Aqui no município de Lisboa, são pagos, por exemplo, abonos para falhas no exercício de certas funções, designadamente para quem, por exemplo, nas piscinas, tem que movimentar o dinheiro das entradas. Quem exercer essas funções nas piscinas continuará a receber os abonos para falhas. Portanto, esta garantia do conjunto dos direitos adquiridos está salvaguardada. Mais, os direitos específicos de quem é funcionário do município de Lisboa, como o direito a ter assistência nos nossos serviços de ensino de trabalho, a frequentar os refeitórios do município, a frequentar as unidades de execução do município. Todos esses direitos os trabalhadores conservarão, porque consta da deliberação de Câmara e consta da deliberação que espero esta Assembleia Municipal venha a aprovar. Os direitos de acesso aos serviços sociais constam quer da própria deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Sociais, que já veio dizer que as juntas de freguesia pagarão a mesma com participação que paga a Câmara, e portanto não como se fosse uma entidade externa, quer as juntas de freguesia, que já declararam assinar o acordo tripartido, assumem no acordo tripartido a garantia que pagarão a comparticipação para que os seus trabalhadores possam ter acesso aos serviços sociais. E mais, aceitam também a extensão dos direitos dos trabalhadores do município aos trabalhadores que já são trabalhadores da Junta de Freguesia e que passarão a ter os direitos dos novos colegas que os novos colegas têm. Não é, portanto, isto que está em causa. Diz, mas não tem havido negociação. Desculpem, não tem havido acordo, mas tem havido negociação. Houve negociação no início da reforma, durante a reforma e após a reforma. Se não houve reuniões entre junho e dezembro, foi porque em junho acordámos que o processo só seria retomado em novembro, depois da eleição das novas juntas de freguesia, e temos os novos interlocutores, porque a conversa era uma conversa a 3 e não uma conversa exclusivamente a 2. Temos tido muitos contactos. Ainda a semana passada tivemos contactos. Tive mesmo o privilégio, e agradeço,
de ter recebido uma carta do STML, reconhecendo que nas alterações que na última semana foram introduzidas na reunião de Câmara correspondem àquelas a que me tinha comprometido. O problema é que não está nas alterações a resolução da divergência de fundo. Porque a divergência de fundo prende-se com 2 pontos que são insuscetíveis de acordo. Ou melhor, de negociação e de acordo. Primeiro, a divergência quanto à descentralização. Segundo, a divergência quanto à questão do vínculo. Visto que a lei é inequívoca, a atribuição das novas competências das juntas de freguesia determina a transição do pessoal adequado aos serviços ou equipamentos transferidos. E por isso, vamos certamente manter com todos os sindicatos, quer aquele que está disponível para assinar o acordo tripartido, quer quanto aos outros que, não estando por uma questão de uma divergência de princípio contra a reforma, não estão disponíveis para assinar o acordo tripartido, todo o diálogo para continuar a resolver as questões concretas que vão sendo colocadas. E há muitas questões concretas que vão sendo colocadas. E as verdadeiras e difíceis questões concretas que são colocadas não são, infelizmente, muitas destas que estão aqui a ser discutidas. São aquelas como, por exemplo, indo até à porta do meu gabinete, um dos dirigentes sindicais me veio colocar sobre a forma como estavam ou não estavam a ser elaboradas as listas de transferência e como isso podia ser utilizado pelas FIAs intermédias para pequenas vinganças e ajustes de contas. Essas são as dificuldades e é aí aqui que temos que estar atentos e não consentir que haja aqui nem ajustes de contas, nem vingança e que os direitos das pessoas sejam integralmente preservados. A questão das juntas de freguesia. Esta reforma só terá sucesso se no final deste processo todos pudermos olhar para trás e concluirmos que fizemos bem. Porque do ponto de partida conhecemos, tínhamos todos um bom objetivo. Quanto ao ponto de intermédio também sabemos, achamos que estamos a fazer certo, mas importa avaliar. E é evidente que isto só resulta se as juntas de freguesia não se queixarem nem que têm meios a menos, nem se virem violentadas por terem meios a mais. O princípio da neutralidade financeira é um princípio que está duplamente garantido. Primeiro na lei, que é muito clara. Daqui não pode resultar um aumento da despesa pública. E, portanto, aos meios da Câmara não podem acrescentar os meios das juntas. Os meios das juntas e os meios da Câmara, somados, têm que ser os mesmos que eram os meios da Câmara no ponto de partida. Isso, obviamente, implica acertos junto à junta. Em primeiro lugar, porque entre a aprovação da lei e o dia de hoje, houve vários parâmetros que sofreram alterações. Dou só um exemplo. Hoje o valor da hora extraordinária é inferior ao valor da hora extraordinária que foi tido em conta para o cálculo da verba à data de elaboração da lei. O conjunto da remuneração dos trabalhadores em 14 meses não é a mesma hoje do que era à data de elaboração da lei. E, portanto, é evidente que hoje tem que fazer acertos relativamente àquilo que é o envelope da despesa, o envelope da receita. A senhora Presidente da Assembleia Municipal costuma utilizar uma expressão que é interessante. Quer dizer o seguinte: há um exercício fundamental a fazer. O perímetro da despesa tem que coincidir com o perímetro da receita. Diz o senhor deputado Telmo Correia, mas é preciso que as juntas estejam garantidas. Claro. E foi por isso que a lei, aliás, se antecipou a este debate e já disse 68 milhões de euros já não vêm este ano para o município e vão para o conjunto das juntas de freguesia. A lei já disse que há um conjunto de receitas, designadamente em matéria de licenciamento, que deixam de ser receitas municipais e passam a ser receitas das juntas de freguesia. Portanto, as juntas já sabem que no dia 30 deste mês vão receber a primeira de 4 prestações, que vão dar no final do ano um total de 68 milhões. E nós já sabemos que no final do ano vamos ter menos de 68 milhões. Portanto, as juntas estão garantidas. Importará também que o município esteja garantido.
E vamos estar todos garantidos, por uma razão essencial. É que aquilo que a Assembleia hoje aqui aprova, e eu volto à lei, é o que está disposto no número 2 do artigo 16º. É dizer o seguinte: sob proposta da Câmara Municipal, cabe à Assembleia Municipal definir os critérios de transição do pessoal. Os critérios de transição do pessoal. E depois o número 3 diz: a efetivação da transição do pessoal cabe à Câmara Municipal após consulta às juntas de freguesia envolvidas. Ora, que consta da deliberação, até um pouco mais. Nós não nos limitaremos a ouvir as juntas de freguesia, o que já estamos a fazer. A transferência consolida-se com um auto de transferência que tem que ser assinado pela Câmara e por cada uma das juntas de freguesia. Ora, aquilo que está neste momento a ocorrer entre a Câmara e as freguesias, entre as freguesias que já deram expressão, aliás, na própria audição nas comissões desta Assembleia Municipal, é precisamente esse processo de ajustamento entre a receita e a despesa que vai ser transferida, haver o devido acerto de uma parte e outra. Há situações em que nós sabemos que, quase por milagre, coincide a despesa a transferir com a receita garantida. Portanto, esse processo é o processo que está a decorrer. Nos casos é fácil, noutros casos é mais difícil, porque nem todas as juntas de freguesia são juntas de freguesias, não é todas as freguesias, juntas de freguesia, todas juntas são iguais. Nem todas as freguesias são iguais nos problemas que têm e que, portanto, implicam ajustamentos, e é esse trabalho que está a ser feito com cada um dos presidentes e que vai continuar e que só pode terminar bem, porque só pode terminar na assinatura do auto de transferência. Porque é essa assinatura do auto de transferência que nos permite à Câmara ficar confortável no seu perímetro de despesa e que me permite à Junta de Freguesia também estar confortável que o perímetro da despesa que assume não compromete a liberdade que tem de ter de utilizar a sua receita em prol das políticas que apresentou e que o seu eleitorado devidamente. Por isso, prosseguir e concluir esta negociação. E, no fim, aquilo que temos que garantir é que, do sucesso desta reforma, resulte aquilo que é fundamental, que é servir melhor a cidade e servir melhor os munícipes. Porque nós todos estamos aqui a trabalhar por Lisboa. Uns no município, outros na freguesia, mas trabalhamos no município ou na freguesia, só há uma coisa para que trabalhamos: para Lisboa e para os lisboetas.